Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, aquela linda salva de palmas. Meus amigos, tudo bem? Na paz de Deus? Estive viajando, campanhas bonitas no Peru, nos Estados Unidos. Olha, o Evangelho está cada dia alcançando mais pessoas, o povo entendendo a palavra de Deus, as pessoas sendo abençoadas. E como é que hoje, né? Nós vamos ter um culto maravilhoso para você também que está em casa, pela televisão, pela rádio e também pelo Periscope. Todo dia que eu ligo de manhã tem uma pessoa da Indonésia, e fala inglês lá, como é que tá? Tudo bem? Já está seguindo a gente completamente. Na verdade, tem uns até que às vezes entram para ofender. Sabe que gente mal educada tem em toda parte, né? Mas eu não ligo não, porque a Bíblia diz que quem ouve a Cristo aprende. Quem olha para Jesus já é abençoado. Então, só ele olhar, daqui a um tempo ele vai cair em si, quando o diabo deu umas boas laçadas nele, porque o diabo só faz coisa errada mesmo, ele vai dizer, puxa vida, mas eu perdi. Vem correndo para Jesus e é abençoado. Muitas pessoas já contaram, missionário, eu tinha ódio do Senhor, mas não era da minha pessoa, por causa da obra que nós estamos fazendo. E o demônio na vida dele, mas depois parou, mudou completamente e hoje não, eu sou um verdadeiro seguidor de Jesus. Glória a Deus, nós estamos fazendo pessoas serem abençoadas e hoje Deus vai lhe abençoar. No Peru, como eu disse, a reunião da tarde estava hiperlotada, Jesus operou todo tipo de maravilhas, mas foi muita coisa mesmo. E à noite continua a festa. Estava cansado, né? Mas fui fazer a noite lá em Miami. Deus abençoou muito. Uma senhora, foi um milagre muito lindo. Ela, acho que 2 anos, ela operou o pé, só andava desse jeito. Eu não lembro mais o problema dela. Além disso, era diabética. Ela contou no domingo que ela tomava 3 insulinas, contou a quantidade e nunca descia de 350. 350, 380 era a média dela quando não subia. À noite ela tomava menos para dormir. Problema sério. Aí Jesus curou. E ela andou para lá, fez aquele show ali, de eu estou sanada e tal. E depois eu passei para o pastor. O pastor entrou no mesmo espírito e falou assim, amigo, vou deixar no ponto para acontecer o dobro de milagre, porque quando você já faz, o problema é a pessoa ver o primeiro, depois a fé vai aumentando, é só você ir colhendo. E começou a acontecer milagre. Ela foi curada mais um pouquinho, ela pegou uma corrida até o banco, ninguém entendeu. Chegou lá, abriu a bolsa, pegou o medidor de insulina, picou o dedo assim, colocou na fita lá e veio correndo. Aqui, pessoal, 115. 150. Aí ela disse, cheguei em casa, não vou tomar insulina. Não tomou para dormir, não tomou na quinta, na sexta. Sábado ela foi visitar uma amiga. Vou lá falar com a amiga que Jesus me curou, porque domingo o irmão Soares vai estar lá, ela deve estar lá. E a amiga disse assim, então tá bom, se você está curada mesmo, pega o seu medidor agora e mede. Agora, 95. Alguma coisa aconteceu. O nosso Deus é fantástico, pessoal. Vamos esperar que a presença dele aqui, e você na sua casa, onde você está, é para abençoar, é para curar, porque ele nunca falhou e nunca falhará. Vamos ver mais outra pessoa abençoada? Roda aí, por favor. O que Deus fez, Silvia? Já 2 meses me queima as solas dos pés, eles falam que é esporão. E eu fui chegando ali agora, cheguei atrasado, mas eu falei, eu vim buscar a minha cura. Estou curada, não tenho dor nenhuma. Como é que você estava andando agora? Mancando com esse pé. Porque não podia pisar o calcanhar. Calcanhar, né? Era o pé direito. Pé direito. E agora? Agora eu já posso bater, correr. Então anda normal agora? Obrigado. Oh, glória a Deus. E nós aplaudimos a Jesus, né, pessoal? Glória a Deus. Oi, irmãos. Deixa eu falar para o pessoal de Madureira. Eu vou estar com vocês. Não, primeiro Taquara. Nessa quinta agora, 7 da noite, Estrada dos Bandeirantes 1000. Mas procurem chegar cedo,
porque o trânsito do Rio está terrível. Ontem eu já marquei para vir no último voo e quase que eu não chego, mas estava tudo congestionado. Se eu não conheço bem a cidade, vai por aqui, tinha perdido. Então tenta chegar cedo, para vocês não perderem a bênção. E vai ser 7 da noite, na Estrada dos Bandeirantes 1000, e no dia seguinte, sexta de manhã, em Madureira. Então eu estarei no Tem Tudo, ali em frente ao viaduto, para uma grande reunião em nome de Jesus, 9 horas da manhã. E depois eu venho para São Paulo, que sábado e domingo, a festa aqui em nome de Cristo. Toda vez que nós encontramos a palavra de Deus, nós devemos nos preparar para uma festa de operação de Deus. Por exemplo, vamos para o Salmo 119. Eu dei essa palavra ontem, no culto que eu faço ao meio-dia, no canal 59 do Rio, que é transmitido pela nossa TV, Canal da Juventude Cristã, e pelo Periscope, mas está um sucesso violento. Ali eu faço um programa um pouquinho diferente, e Deus tem abençoado, muita gente abençoada, e esse canal vai crescer muito. Por esses dias eu consegui colocar ele nas parabólicas do Brasil. São 25 milhões de parabólicas, que esse canal de juventude vai ficar 24 horas por dia. Nós estamos fazendo o trabalho que agrada a Deus, pessoal. Nós temos que olhar para a juventude. Em breve nós vamos ter muitos programas bons para os jovens, para poder firmar esse povo na verdade, porque o diabo está atacando de todo jeito. O diabo usa imprensa, usa autoridade para promover aquilo que não serve, e as pessoas estão perdendo o juízo, e nós não temos que combatê-los, nós temos que falar a verdade fala por si mesma, e quando a pessoa conhece a verdade liberta essa pessoa. Aqui no Salmo de número 119, o versículo é o 140, tem uma palavra muito boa para nós aqui, mas boa demais mesmo. Amigos, Salmo 119, 140 diz assim, Salmo 119, versículo 140, a tua palavra é muito pura. Vamos ficar nessa palavra aqui agora. Meu irmão, a palavra de Deus não é só pura, não, ela é muito pura. Ela só não cura, não, ela cura muito e completo. Ela não só liberta, ela liberta completamente. Ela é competente para fazer qualquer obra que for necessário. Se você precisa de qualquer ajuda divina em qualquer área da sua vida, saiba que a palavra de Deus é muito competente. Aquilo que Deus manda ela fazer, aquilo que está escrito na Bíblia como uma promessa ou uma declaração de um fato, é para você crer, porque a palavra de Deus é muito competente, ela opera. E aí o final do versículo vai ficar mais gostoso ainda, que você vai entender agora. No final do versículo, o salmista disse o seguinte: por isso o teu servo a ama, porque ela é muito pura. O que eu pego aqui? Vamos supor que alguém venha com uma palavra bonita e diz que é palavra de Deus para você. A Bíblia fala que Satanás pode se transformar num anjo de luz. Luz é entendimento. A obra dele chega a ser tão perfeita que parece a perfeição, mas não é. Então você está ouvindo a palavra, amar é ter os mandamentos e os guardar. Por isso teu servo a ama, porque a palavra é muito pura. Você recebeu a palavra de alguém, você acha que essa palavra é de Deus, que você agora pode crer nela, que agora você vai receber essa bênção, mas ela choca com alguma coisa do que está escrito, então não é de Deus, porque a de Deus é muito pura, não é só pura, ela é completa. Teve qualquer confusão, Deus não é Deus de confusão, não, aí tem qualquer coisa errada. A palavra não tem nenhum defeito, não tem nenhum vício, não tem nenhum engano. Ela é muito pura. Então, se chocou com qualquer declaração de Deus, pode ser um embuste do inimigo para lhe jogar no chão e lhe fazer a derrota. Vamos orar agora? Pai, é muito lindo caminhar contigo, ouvir a tua palavra, que é muito pura, Pai. E por isso nós a amamos, nós cremos nela e nós invocamos o que está escrito nela. E Deus, essa pessoa que está orando por uma bênção, eu uno a minha fé com a dela agora, e eu digo a toda força do mal, a todo engano, toda mentira, tudo aquilo que é do diabo, saia, vá embora, leve o que é seu
em nome de Jesus. E você diz amém. Não é gostoso pensar andar com Deus? Esse nosso Deus é tremendo. Ô, Bruna Martins, cadê você? Está por aí a Bruna Martins hoje? Vitória da Conquista. Ó, gente, quem é que está aí hoje? Eu queria menina, não queria menino, não. Então vem, Daniele. Daniele, na simplicidade, né, pessoal? Está com o dedinho assim. Se Deus está fazendo essa obra, vamos lá. Você agora está imitando a dona Flora? Pois é, eu já estou florida. Tudo bem, irmã? Tudo bem, graças a Deus. O que nós vamos cantar agora para louvar Deus aqui? Vamos louvar, Ele se importa comigo? Comigo também importa, sim, muito comigo. E também se importa com você, né, pessoal? Vamos dar para Ele uma linda salva de palmas. Obrigado, Senhor, por nos instruir na verdade, acalentar, acalmar o nosso coração, nos trazer a Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos, Te adoramos. Ele se importa comigo, sempre me amou como sou. Em minhas desilusões, nunca me desamparou. Assumi um compromisso, me entreguei no altar do Altíssimo, abri meus braços a Deus, clamei, Ele me atendeu. Faz por mim tudo, o meu Deus é especial. Faz morada na minha casa e me livra do mal. Ele está em mim, está em nós. Como é bom ouvir a sua voz, me falando do amor de um Pai que nunca me deixa só. Ele faz só maravilhas, liberta das armadilhas, mostra um mundo que é seu, a terra que nos prometeu. Aquela luz eu segui, no seu olhar eu me vi, por isso dei graças a Deus, porque Ele me escolheu. Faz por
Obrigado, Daniele. Nós vamos agora para Atos capítulo 26. Aqui nós temos uma descrição do apóstolo Paulo, o que Jesus falou com ele quando o encontrou na estrada de Damasco e o derrubou pelo chão, iluminou a sua vida, o cegou para o mundo, depois o curou e fez muita coisa. Atos 26, versículo 16 até o 18. Então ele diz o seguinte aqui, Jesus já está falando com ele, no 15, e disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Versículo 16, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão de pecados e sorte entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui nós temos um relato bem resumido do que se passou naquela estrada. Quando Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja cristã, o homem que tinha um ódio mortal das pessoas que invocavam o nome de Jesus e que era espiritual, como hoje é, toda pessoa que ataca o evangelho você tem que abençoar, porque aquela pessoa está sendo usada pelo diabo. E ela pode fazer qualquer coisa ruim para ela própria, para o próximo, até contra a obra de Deus. Então nós temos que colocá-la diante de Deus, abençoar, nunca amaldiçoar, porque hoje Deus quer salvar todas as pessoas. E aqui nós podemos dividir essa declaração de Paulo pelo menos em 6 partes. Na primeira, fala da posição espiritual. Ele estava caído. Ninguém está no pecado por acaso, porque caiu. Caiu em quê? Na mão de Satanás. Está amarrado pela lascívia, pela luxúria, pelas forças do mal. Ninguém está perseguindo o outro porque não gosta da pessoa. Tem demônio. Ninguém faz fofoca do outro por acaso, não. Porque tem um demônio da fofoca tomando aquela pessoa, destruindo aquela pessoa, usando aquela pessoa. Ninguém trai o outro, o cônjuge, por acaso não. É porque caiu na mão de um demônio. Já foi tentado, assumiu a tentação e agora foi para a prática. Isso tudo são obras espirituais que a gente tem que lidar para poder libertar as pessoas. Então o Senhor Jesus, o Espírito Santo registrou aqui a palavra que o Senhor Jesus falou com ele, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Deus nos deu uma capacidade, uma dignidade. Quando ele fala que criou o homem, ele fez o homem um pouco menor do que os anjos, mas o coroou com honra e glória. E o homem na mão do demônio perdeu a honra e perdeu a glória. Ele fica um troço, um trapo, ele fica se deixando usar e da maneira mais suja e sórdida. Quando vem para Deus, a mensagem é, levante-se. Jesus deu essa mensagem, mas poucas vezes nós damos para as pessoas. Você precisa se levantar e colocar sobre os seus pés, sobre a honra e a dignidade que desde o início da criação Deus deu para o ser humano. E quem não se colocar, continua servo do capeta, oprimido por ele, agindo por ele e mesmo estando na casa de Deus. Segunda parte aqui foi a missão. O Senhor Jesus disse assim, porque te apareci por isto. Não foi com outro propósito, não. Para te pôr por ministro e testemunha tantas coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O que você já aprendeu no Evangelho não é tudo que Deus tem para você. Deus tem muito mais para lhe ensinar. Agora você tem que se colocar de pé e saber, e se levantar, colocar de pé e saber que você agora é um ministro do Novo Testamento. Mas eu não sou consagrado no ministério, isso é outra história. Mas todos nós somos chamados por Deus para ministrar as bênçãos do Novo Testamento, independente da função que ocupamos aqui na vida. Se somos um simples sapateiro ou se somos o grande engenheiro, se somos um simples auxiliar de escritório ou se somos o médico famoso.
Deus nos apareceu para isso, para nos colocar como ministro do Evangelho. O tempo aqui não dá para dissertar sobre isso aqui, mas tem muita coisa boa. E o que ele falou mais? Agora da obra que é no Evangelho que nós temos que fazer. Livrando-se desse povo e dos gentios a quem agora te envio. Ué, mas se os gentios estavam tomando posse dele, livrou e vai enviar exatamente isso. Nós éramos usados pelo diabo, estávamos num meio ambiente que não era bom. Deus nos salvou, agora não queremos nem vê-los. Não, nós temos que ir e fazer a vontade de Deus. Mas primeiro temos que nos levantar. Não sei quanto tempo vai levar para cada uma pessoa. Tem que levantar rápido, outro é mais um pouquinho demorado. Mas nós temos que agora, livrou-nos dos gentios, dos pecadores, dos insolentes, mas agora nós temos que ir a eles. Fazendo o quê? Levando a palavra. Tem outra parte aqui, eu vou chegar onde eu quero agora. O propósito de Deus, continuando a mesma descrição que estão fazendo, a fim de que recebam a remissão dos pecados. Esse é o propósito maior. Deus quer curar o paralítico, quer curar o cego, quer curar o leproso, quer. Mas ainda que ele não consiga a cura, porque a fé dele não cresceu, ou do pregador não cresceu, se ele conseguir a remissão dos pecados, conseguiu o maior das bênçãos. Porque paralítico ele será e morrerá paralítico, mas a alma dele que está na mão do diabo vai ser livre, e ele então poderá por toda a eternidade ser uma pessoa no reino de Deus. Mas se nós não livrarmos ele do pecado, que é uma força descomunal, que é um senhor terrível, que domina, destrói, essa pessoa vai falecer como todos nós um dia faleceremos, e vai entrar na eternidade perdida, de onde nunca mais sairá. Então o propósito de Deus é a fim de que recebam a remissão dos pecados. Eles precisam livrar eles do pecado, mas receber a remissão, o perdão dos pecados, não ter mais aquela mancha que os desqualifica para a vida eterna, e sim a lavagem por essa palavra, que é muito pura e que os fará muito santos, muito curados, muito libertos, muito prósperos, e por aí afora vai. E agora que eu queria chegar nesse ponto, finalzinho agora, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Meu irmão, Deus quer que essas pessoas, que eu tenhamos sorte entre os santificados. O que é sorte? Acesso a todas as bênçãos. Não tem nenhuma limitação de Deus a nós. Lá no Deuteronômio 28, versículo 12, que essa semana eu usei, fui muito usado no Periscope. Quem ainda não está no Periscope está perdendo muito, que a comunhão está gostosa, pessoal. Olha, Deus está me usando ali, e eu louvo a Deus. Tem gente que até aconselha, missionário, parar para quê? Se meu pai trabalha até agora, eu também. Só tenho que descansar. Na hora que eu não aguentar, eu durmo. E ontem teve uma hora que eu estava lendo os vídeos um pouquinho e fiz assim. Tem pessoa que nota, tem gente que brinca. Continuou aí, missionário. 12. Olha o que diz aqui: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Meu irmão, isto é o que ele está falando aqui, sorte no santificado. Qual que é o bom tesouro, o céu? O que é? Onde estão todas as promessas de Deus, mas o bom tesouro é a fé em Cristo. Aí que o céu abre para você. Na hora que você tem acesso à fé em Cristo, você se realizou. Com a fé em Cristo você é curado, você liberta as pessoas, você consegue tudo de Deus. Não tem situação que você não resolva. Tem um problema em mim que não resolva. Está faltando fé em Cristo. Dá esse acesso, mas o Senhor Deus prometeu abrir, Jesus já abriu. Quando ele veio e saiu do Jordão, os céus se abriram, o Senhor se abrirá o bom tesouro, nunca fecharam. Agora você tem acesso, mas como? Através da palavra, meu irmão. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, na vida eterna, e são elas que testificam de mim e testificam de nós também. Nós temos que ter essa sorte, esse acesso. As pessoas estão perdendo porque querem, porque está na Bíblia, é para nós, e nós pregadores não podemos ficar repetindo a mesma coisa. Jesus Cristo salva, cura, claro que ele salva, cura e batiza, mas temos que abrir a palavra para a pessoa entender, e Deus está nessa época hoje de abrir o verbo, de mostrar para nós o que nós podemos ser nele.
Sorte é a palavra usada na Bíblia. Entre os santificados pela fé em mim. Deixe-me orar. Pai, o tempo é muito curto, Pai. Oh Deus, me ajuda mais, ter mais condições. Mas, Pai, obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Eu uno a minha fé com a fé de todo esse povo que está espalhado em qualquer parte do mundo agora, me assistindo. E eu vou usar o teu poder para desfazer toda obra maligna que agarra essa pessoa, Pai, que faz como Saulo de Tarso ser até um perseguidor da obra do Senhor. Pai, que maldade! Jesus nunca mandou explorar ninguém, nunca mandou oprimir alguém, nunca mandou levar a pessoa para o mau caminho. Ao contrário, Jesus pregou libertação aos cativos, santidade para as pessoas, saúde, e ao que Ele dá. Mas, Pai, tem pessoas que se levantam contra por causa do demônio que está naquela pessoa. Mas na autoridade que o Senhor tem nos dado agora, nós paralisamos toda a força do inimigo. E eu digo, saia, vá embora, não oprima mais, em nome de Jesus. E você diz, obrigado, Senhor. Graças a Deus. E amém. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Depois nós vamos fazer a grande oração para Deus curar, Deus libertar, conforme temos prometido. E você espere grandes obras de Deus aqui agora. Vamos à novela da vida real, por favor. Era uma pessoa aparentemente alegre, mas era só aparência, né? Porque eu sofria assim de depressão e minha vida sentimental nunca fui feliz. E devido às tristezas, brigas no lar, que eu via muito isso na casa da minha mãe. Eu dava sorriso, sempre sou muito amiga, gosto de rir, sorrir, mas não era feliz. Faltava algo. A depressão atinge 11 milhões de brasileiros. É o que diz um levantamento de 2014 feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em parceria com o Ministério da Saúde. Eu tinha vontade de ficar o dia inteiro dentro do meu quarto, fechada, com 16 anos. Eu fui para São Paulo na casa de uma tia minha, lá de forró, essas coisas, eu não conhecia ainda Jesus. Foi aí que eu conheci o pai do Bruno, né, do meu filho. Fiquei grávida, no fim a gente teve um relacionamento. Não deu certo, aquilo acabou comigo. O Senhor entra nessa história pouco tempo depois, após o nascimento de Bruno. Na época, Stefane estava com 21 anos. Nasceu forte, nasceu com 4 kg 250, 52 centímetros. Era uma criança saudável. Do nada, ele ficou doente, até então levei no pronto-socorro, o médico falou que era uma crise de bronquite. E eu tive ali uma série de problemas, né? Falta de ar, dor no peito, tossia, não conseguia, queimava de febre. Ele não conhecia, eu falava com ele, mamãe, filho, mamãe. Daí que o médico correu da UTI e ficou por 15 dias entubado. Assistente social na última vez falou assim, olha mãezinha, eu vou preparar a senhora. Nós estamos tentando uma vaga para ele no INCOR e nós não sabemos se ele vai aguentar nem a viagem. Só que uma pessoa já tinha falado de Jesus para mim. Quando ele internou na UTI, essa moça falou de Jesus para mim, falou da igreja para mim. E dali eu falei, é o Senhor que eu quero para minha vida. Só pode mudar a vida do meu filho e a minha também. A minha mãe, ela teve que passar por todo o momento que eu passei para que ela viesse a conhecer Jesus. Na véspera de nós ir para o INCOR, em São Paulo, eu cheguei e falei, usa ele na tua obra. Ele é teu, não é mais meu, não. Daqui a pouco a médica veio e falou assim, mas o que essa criança tem? Aí o médico de São José, essa criança é um estado crítico em São José. Aí ela falou, não, pode mandar essa criança para casa, ela não tem nada, não. As pessoas se espantaram, porque só Deus mesmo para fazer isso aí, né? Jesus mudou a minha vida em meio até do impossível. Hoje ele está com 19 anos, meu filho, para a honra e glória do Senhor. Há 18 anos atrás, quando ele entregou minha vida para Jesus, hoje surte um efeito de eu estar fazendo a obra, de eu estar fazendo a vontade de Deus, né? Livre de qualquer mal, Bruno hoje se realiza como levita do Senhor, fazendo a obra na Igreja da Graça de São José dos Campos. Comecei a cantar aqui na sede também, comecei a pregar palavras para os jovens. Renova em mim tua unção pra te adorar de todo o coração.
Em 2004, Estefânia, que já trabalhava como obreira, se torna patrocinadora. Nessa época, um servo de Deus entra na história, Adnilton. Ele já me reparava na vigília, eu nem notava ele no culto. Mas eu já sabia que ela era uma mulher de Deus e a gente falou, então vamos orar. Aí a gente orou, aí tipo uns 20 dias eu falei, não, peraí, vamos tomar uma decisão de uma vez. Quando eu vi ela naquela noite, Deus falou, não, é essa aí que é a sua bênção. O casamento acontece em 2008. Fizemos todo o procedimento, como se fossem dois casalzinhos solteiros, né? Hoje minha mãe é uma pessoa vitoriosa, uma pessoa maravilhosa. É uma alegria completa que Deus tem derramado aqui na minha casa. Deus fez um milagre, não só na vida do Bruno, na vida dela, como na minha. E nós somos, na verdade, uma nova história. Mudou totalmente mesmo. Hoje aquela Estefânia não existe mais, aquela morreu. Estou muito feliz mesmo, graças a Deus. Bendito seja Deus, mais uma vitória. Estefânia, nova Estefânia. Isso. A velha acabou. Acabou, que ela ficou lá no passado, né, missionário? É um período que a gente não quer nem lembrar, né, irmã? Ih, não gosto nem de lembrar. Das coisas tristes ali, quer dizer. E hoje você está caminhando com Jesus. Com certeza, missionário. Olha, só bênção, só vitória, em nome de Jesus. E Deus te deu um marido? Sim, fez tudo novo na esse minha moço vida. Aqui, como é que é o seu nome? Sortudo? Adnilton. Adnilton Sortudo, que ganhou uma pessoa de Deus, recriada, que agora só vai ter alegria para a vida. Estão casados com tempo? Com certeza, há 7 anos. 7 anos já. Com certeza, só vitórias. Deus fez tudo novo na nossa vida. Cadê o Bruno aqui, o levita lá? Tudo bem, amigo? Tudo bem, missionário. E só vida nova com Jesus? Só vida nova com Jesus, né? Eu, quando olho para a minha vida, eu falo, Deus é muito bom comigo, né? Deus me curou, Deus me transformou e está me usando na obra dele, em nome de Jesus. Que bom. Deixa eu falar com o pastor aqui, o Fatioli. Tudo bem, pastor? Tudo bem, missionário, graças a Deus. E a nossa igreja lá de São José dos Campos? Isso, está muito bem, graças a Deus, a obra sendo feita. E pessoas igual a Estefânia podem procurar, porque o nosso Deus opera. Sim, senhor. Nós temos reuniões especiais de libertação, de cura divina, às sextas-feiras, né? 8 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 7h30 da noite, onde Deus tem operado poderosamente. Deixa eu falar com a Estefânia aqui agora. Estefânia, passaram-se os anos e Deus cada vez operando mais. Mais e mais na minha vida. Olha, é como eu disse para o senhor, só bênção, só vitória. As lutas vêm, mas é como a palavra diz. O Bruno foi mandado sem condição nenhuma nem de chegar em São Paulo. Sim, missionário, foi um caso crítico lá, né? Mas a irmã falou de Jesus para você. Sim, eu estava desesperada, eu já estava sem esperança nenhuma. E aí ela falou que existia alguém que podia mudar a situação. E que era o nosso Deus, né? E aí eu saí Você pegou com fé ali? Sim, na viagem momento, Deus já mudou a vida. Já mudou, e eu tinha feito um propósito com Deus, né? E eu nem sabia, missionário, o que era realmente direito à obra de Deus, né? Mas aí eu falei, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor cura ele. Usa ele, não é meu mais não, entreguei. Ele fez a viagem da cura, porque chegou aqui e estava curado. Sim. Então, glória a Deus. Foi tremendamente curado. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja Deus. Amém. Meu irmão, o nosso Deus nos fala aqui através do apóstolo Paulo, que é em Atos 26, 16 até o 18, Atos 26 até o 16 até o 18, e eu vou pegar essa palavra aqui do 18, porque essa palavra é muito linda. Pega essa palavra toda para você. Eu vou ler os 3 versículos, você pega essa palavra. Mas levanta-te e ponte sobre os teus pés. Mensagem 1 para você. Porque te apareci por isso, para te pôr ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto como daquelas para as quais te apareci ainda. Mensagem número 2. Livrando-os deste povo e dos gentios a quem te envio. Mensagem número 3. 4 agora, para lhes abrir os olhos das trevas, converterem a luz do poder de Satanás a Deus. A mensagem número 5 agora, a fim de que receba a remissão dos pecados. Mensagem número 6, e sorte entre que são santificados pela fé em mim. Sorte, acesso a tudo que Deus tem. O que Deus tem? Deus tem tudo de bom e Deus não tem nada de ruim. Deus é um pobretão em coisas ruins, mas o miserável não tem nada, coitadinho dele. Não, coitadinho não, glória a Deus que ele não tem. Falou de ruim, Deus abre o bolso assim, está igual o bolso do missionário, vazio. Mas porque eu estou aqui de roupa para gravar, né? Lógico, o meu trocadinho deixei em algum lugar. Mas o Senhor de maldade ele não tem nada, mas não tem nada. A palavra dele é muito pura.
uma mamã muito pura mesmo, é muito competente, é muito poderosa, ela é muito edificante, ela é tudo que você precisa e ela lhe dá sorte entre os que são santificados. Todos nós que recebemos a Jesus, nós temos uma sorte em Deus, nós temos um poder em Deus e é para nós usufruirmos desse poder. É isso que você tem que colocar fé, que você não veio para a casa de Deus para ser um miserável, ao contrário, você veio para ser um abençoado e glória ao Senhor Deus por isso. E deixa eu falar dos patrocinadores. Olha, esses dias eu abri a boca aqui e Deus abençoou. Os meus patrocinadores são joias. Eu estou dizendo, é ministério mesmo. E se você ainda não é dos dele, eu não peço você que seja. Não, eu não estou fazendo aqui inscrição. Todo mundo pode vir, por favor, não venham todo mundo. A não ser aqueles que Deus está chamando para contribuir, para ajudar o programa. Você não tem nenhuma obrigação se Deus não toca no seu coração, porque Ele não deu a semente para você plantar. Mas quando Ele dá a semente, Ele dá o toque. Aí você planta a semente, Ele dá o pão para você comer. Você come o pão, Ele multiplica a sua sementeira e ainda aumenta os frutos da sua justiça. Já começou a chegar a máquina ali no templo, ali onde vai ser feito. Nós já filmamos, agora vamos fazer uma valazinha, que é onde vai começar a parede de diafragma. Ali vai tirar um pouquinho de terra só. Vai ser só caminhão de 10 toneladas, 36 mil viagens. Eu estou falando que vai ser grande a coisa, pessoal. O negócio é bravo, pessoal. Eu não estou com medo não, mas missionário, missionário, Ele suprirá todas as nossas necessidades. E se já está preparando você, Deus, conta comigo, você já pode fazer. Já tem um pessoal que eu dei aqui uma conta uma vez, tem gente que é fiel. Até hoje, sem falar mais, o pessoal deposita nessa conta. Todo mês você vai lá, aquela contribuição firme em nome de Jesus. Aí nós vamos acompanhar o dia a dia. Já levamos as empresas que vão fazer primeiro a estrutura ali de furar o buraco, fazer as paredes de diafragma, coisa. Você vai ver depois, vai dizer assim, Jesus, capitão, o senhor é demais, soldado seu está aqui à disposição. E se você não é ainda patrocinador, preencha aqui seus dados, destaque, eu só preciso disso. Agora, em nome de Jesus, porque Deus está lhe chamando para participar da obra que está sacudindo 100 nações. E cada dia, notícias boas, de onde só tem notícia ruim, que é lá aquela região da guerra. Nós estamos lá pelo Facebook, pela televisão, e eu agora estou trabalhando para colocar um canal para lá, para poder ajudar mais ainda. Meu irmão, eu sou meio doido. Se está guerra, é lá que nós temos que estar em nome de Jesus. E nós vamos estar fazendo a vontade de Deus para a glória de Deus. As pessoas estão todas apavoradas e vamos levar a palavra que dá solidez, que dá firmeza, que constrói as vidas. De qualquer lugar, ligue para nós para ser um patrocinador. No Rio, 2141-3510. 2141-3510. É 0 prestadora 21. São Paulo, 3352-5870. 3352-5870. E o outro telefone, cadê o telefone? É 31, em São Paulo, 0 prestador 11, 3181-9022. 3181-9022. O site é umgrace.com. E além do ongrace.com, você pode também escrever no Facebook, Missionário Soares. Por falar no Facebook, são 2 milhões, quase 2 milhões e 400 mil pessoas que todo dia recebem as minhas mensagens. É um trabalho incomparável, pessoal, mas muito grande. E agora no Periscope aqui tem dia de eu entrar 10 vezes. Entro dentro de carro, entro dentro de aeroporto. E ontem aconteceu até um fator. Eu estou em casa, eu pus o telefone, não é que o bichinho ligou, foi, mas está tão ensinado. A pessoa me viu, o missionário está andando dentro de casa. Eu falei, ô Saliente, para com esse negócio aí. Eu tinha acabado de falar, pessoal, mas eu nunca vi um negócio desse. Eu bati, deu um defeito lá, ele tinha que falar mais um pouquinho. Eu falei, não, vai plantar batata. Ó, agora essa semana, pessoal, nós já temos compromisso grande para pagar.
O mês começou praticamente na segunda-feira, né? Dia 3. E se você não depositou, se puder, deposita. O aperto é grande. Deus está suprindo. Mas agora, essa semana, esse dia que passou agora, na quinta-feira, então, nós tivemos uma ginástica tremenda, mas nós conseguimos. Então, vai ao banco e deposite. Missionário, eu não tenho um boleto. Bradesco, qualquer agência, esquece o que o diabo prejudicou você para você não ter o boleto. Meu pessoal não mandou, sumiu o boleto. E diga-se na agência do Bradesco, eu quero fazer esse depósito para a agência 3378-2, 3378-2, na conta 29315-meia dúzia, 29315-meia ou Banco do Brasil, agência 0101-5, 0101-5, conta 62120-X, 62120-X, e vamos à primeira pergunta em nome de Jesus. Missionário, Deus nos prova através do silêncio? Através do silêncio. Eu não sei, mas... ele faz silêncio para a gente? Ele não responde quando nós não estamos acertando na fé, não. E alguém diz que quando ele está em silêncio, ele está trabalhando. Ele trabalha toda hora, essa palavra. Aí eu não vou amar essa palavra, não. Porque como é que pode contradizer? Não, quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando. Mas Jesus, ele trabalha até agora e não para nunca. Quando ele está trabalhando todo o tempo. Então, mas não vou entrar nessas coisinhas, não. Segunda pergunta. Missionário, é proibido ir em casamentos de outras religiões? Minha irmãzinha, Jesus foi no casamento, lá em Caná da Galileia, multiplicou água e vinho. Depende do espírito como você vai. Se você vai como ministro de Deus, e sempre tem uma oportunidadezinha. Eu estava até falando com uma pessoa ontem ou anteontem, eu falei assim, o que você está fazendo em tal lugar? Um rapaz da igreja. Por quê? Porque onde eu estive, eu levei a palavra de Deus. No colégio, em todo lugar, eu consegui alguém para ser salvo. Ele parou, ficou me olhando assim. A palavra é aquela inspirada, né? Veja o que você está fazendo para dar o bom testemunho e deixar um rastro de realização. E Deus quer que isso aconteça. Dona Eliana, só está ligada aí? Eu estou, missionário. Dona Eliana, me fala a respeito do filme do dia 1º. Como é que foi a história? Nós estamos com uma seleção de produtos e esse é o maior destaque, missionário. É o filme do mês de agosto. É o filme A Redenção de Jackson, o mais procurado do Shopping do Povo neste momento. Inclusive, as pessoas têm feito o que nós temos dito. Reunido a família, tem contado para a gente que tem sido um sucesso, uma bênção. É isso que eu estou pedindo, que hoje para ir ao cinema nem sempre dá, né, pessoal? Além de desconfortável, estacionamento, violência, mas você pode reunir na sua casa e reunir a família e ali, então, participar, fazer a família toda participar. Eu mesmo já coloquei 2 filmes no cinema e não gostei, não. O primeiro foi, o segundo já não gostei, eu acho que eu não coloco mais nenhum, não, porque aí a pessoa em casa fica tranquila e é dela para sempre ali, pode compartilhar, está perto do banheiro, está perto da geladeira e pode ficar perto de Deus também, em nome de Jesus, que é o mais importante. Então, depois do programa, vocês vão com a Dona Eliana ali, aqui do lado, em Madureira, no Rio, é ali do lado, tem tudo, e sexta eu vou estar em Madureira 9 horas, ali não tem tudo, do lado da igreja. Em Campos do Goitacazes, na entrada de qualquer lugar, você acessa pelo telefone 0 prestadora 21 21 415100, 21415100, e tem o número de São Paulo agora. São Paulo está privilegiado. Particular é o 11 3181 8038, 3181 8038, e o site é spovo.com.br. Olha, a nossa TV vai mudar a programação. Por que isso não mudou ainda? Porque tem uma operadora que o nosso contrato é até dezembro e está perdendo. Não quiseram ser sensíveis, porque o dólar dobrou de preço. A gente não pode fazer nada. Eu vou dobrar a mensalidade, eu não tenho coragem para você. Mas eles não são sensíveis, então vão perder. E nós estamos vendo como é que faz, mas eu quero ver se em dezembro já lança. E o deles, em dezembro, eles vão cantar noutra roda aí, quer dizer, porque aqui não vai dar. Mas os 10 canais evangélicos são mais importantes. E tem mais aí que nós estamos planejando para Deus dar para nós. Aqui na esquina, aqui, naquela loja, nós vamos fazer a nossa rádio, que nós pegamos aqui uma rádio AM em São Paulo muito grande, e vai ser a rádio modelo. Você vai passar na rua, pelo vidro, vai ver o pessoal fazendo.
Que coisa boa aí. E depois ela vira FM. Nosso Deus só tem coisa linda em nome de Jesus. Vamos falar da nossa TV? Momento Nossa TV, por favor. Com a TV comum, a gente sempre acabava discutindo, sempre alguém queria assistir alguma programação que o outro não gostava, sempre acabava gerando discussão. Quando o missionário lançou a nossa TV, acho que cerca de uns 3 meses depois a minha família já fez a assinatura. Tem sido uma bênção desde então, já há muito tempo assistindo. A programação saudável na nossa TV é sempre bem útil para a família toda. Nossa família agora, quando se reúne para assistir um programa, alguma coisa, não tem mais aquela discussão, aquela briga porque um quer ver uma coisa, outro quer ver outra. Tem sido uma bênção, a gente tem ficado em um acordo, porque a programação é sempre saudável, não importa o canal. A nossa TV é uma bênção para toda a família. Você tem observado o número de jovens que dá testemunho da nossa TV? Isso significa que nós vamos ter uma boa estrutura na nação. Tem uns que estão se corrompendo, outros estão se santificando. E se você não tem, coloca hoje. Vamos manter o preço antigo, preencha aqui os seus dados, destaca e de qualquer lugar telefone para nós. Para o Rio de Janeiro, o telefone é 3265-5000, 3265-5000. Em São Paulo é 21265888, 21265888, 21265888 ou 3181-7027, 3181-7027. Vamos ficar de pé, pessoal. E o site é nossatv.tv.br, nossatv.tv.br. Olha, eu vou orar com vocês agora, para quem está em casa, depois para vocês que estão aqui, já vamos na mesma oração. E o pastor Jaime vai continuar orando, é dia de operação de Deus. Curva a cabeça e feche os olhos. Pai, nós estamos entrando em Tua presença hoje. Estamos chegando diante de Ti para tomar posse da bênção. Eu peço agora, Deus, olha para esse país imenso, para o mundo onde tem pessoas orando. Eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que é a bênção, e eu digo o seguinte: toda a força do mal que opera nessa vida, vai embora, não oprima mais, em nome de Jesus Cristo. Descubra segredos bíblicos e histórias inspiradoras no livro Mulheres Extraordinárias. Veja como mulheres comuns lidam com as responsabilidades do dia a dia e desfrutam contentamento e satisfação. Mulheres Extraordinárias, de Julie Clinton e Mary Byers. Um livro Graça Editorial. A Redenção de Jackson, disponível em DVD. Daniele Rizzuti em Boas Novas pra você. Louvor e diversão na medida certa para a criançada. Chame mais um, que já são 2. Vamos agora. Chame mais 1, 2 e mais 3 amiguinhos e garanta já o seu. Boas Novas pra você, o CD infantil de Daniele Rizzuti. Garanta já o seu. Com quem vai se encontrar? Um novo cliente, acusado por porte de droga. Xerife Brinson disse ao detetive Milligan para fazer um relatório dizendo que encontrou a droga na casa do Jake Garner. Temos um jovem que vive num mundo de fantasia. Mas eu contei a verdade, pai. Um elo de amor, disponível em DVD.